Hoje foi frio. Glória a Deus. Tá indo. Foi frio. Hoje eu vi gente tremendo, bispo, aí perguntando se eu estava sentindo o mesmo frio ou se era só ela. Eu falei, tá frio mesmo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, que bom que você venceu o frio. Fala para ela. Que bom que você venceu o frio. Que bom que você está aqui. Não foi frio somente aqui. Existem alguns estados que chegou a medir 8 graus negativos. E na reportagem as pessoas passando a mão assim na grama e tirando o gelo da grama. E eu falei, meu Deus, a gente aqui está com 16, se eu não me engano, e está morrendo gente, imagine menos 8. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Marcos, que é o texto da nossa campanha. E fala com a pessoa que está do teu lado assim, presta atenção que Deus vai falar com você hoje. Deus vai falar com você hoje. Presta atenção. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. É esse o texto? Então vamos por cá. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Tenha as suas mãos assim para cá, em direção a mim aqui. Me abençoe, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu filho nesse momento para transmitir a tua palavra. Ó Deus, que não venha a sair nada de mim mesmo, mas que a tua palavra, assim como já foi orado, alcance cada coração presente aqui nessa noite. Ó Deus, e faz um milagre acontecer, porque tu és um Deus de milagre. Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu sou grato a Deus por estar presente aqui, participando nesse momento, trazendo a palavra. A bispa e o bispo sabem o porquê de eu não ter participado todas as sextas-feiras, mas eu creio que Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos compartilhar
juntos dessa palavra. Veja que aquela mulher, ela vinha sofrendo na mão dos médicos, e quando o texto diz assim, de nada ela aproveitou ter gastado tudo o que ela tinha antes, vindo o quê? Piorar. Irmãos, tem diagnóstico que nós recebemos de um médico, que você entra lá com a esperança de que ele venha te dar uma palavra de conforto. Não, você vai superar essa, você vai vencer, e você acaba saindo de lá numa situação pior do que a que você chegou. Aconteceu isso comigo. Eu passei mal tem uns 3 meses, se eu não me engano, e eu senti fortes dores abdominais, mas tão forte mesmo que eu tive que me prostrar no vaso, porque eu não aguentava, e ali vinha a dor com vômito, e não parava, e eu passei o dia inteiro mal. E aí a gente agendou algumas consultas, e fui para o médico, fiz alguns exames, colesterol deu 253, quando eu mostrei ao médico, ele falou: seu Wilson, seu colesterol está altíssimo, e qualquer momento só pode ter um infarto fulminante. E essas dores que o senhor sentiu nessa região aí, já pode estar sendo o seu coração reclamando, e você pode ter sentido o primeiro infarto. Eu falei: como é? Então vamos ver como é que a gente faz para diminuir esse colesterol aí, cuidar desse coração. Vou passar aqui uns exames, vou passar para o cardiologista, e o senhor vai fazer uma bateria de exame. E eu cheguei em casa quase me despedindo da família, porque a qualquer momento eu já tinha tido o primeiro, então eu tinha que me despedir, porque a qualquer momento, né? Então, colocar tudo em ordem, porque se morrer, é pro céu, né? E aí, passei um bocado de tempo, irmãos, até chegar à consulta com o cardiologista, uma pilha de nervo, porque nós somos assim. Nós somos assim. Você fica agoniado, nós colocamos nas mãos de Deus, depois tomamos de volta, depois colocamos de novo, depois Deus me presta aí para dar mais uma olhadinha só, e vai ficando. E a gente orava. Irmãos, entenda, você nunca ora tanto quando você recebe um diagnóstico de que você está indo de mal a pior. Se você orava meia hora, você passa a orar 3. Se você não cantava, qualquer momento é motivo de você cantar. Se você não falava um versículo para alguém, aí você começa a falar: olha, crê somente porque Deus vai fazer. Crê porque Deus é fiel. E mentira, você está ali: ó Deus, olha para mim, a situação. Você nunca se aproxima tanto. Quando eu chego no cardiologista, seu Wilson, seu colesterol realmente está alto, mas não é para morrer, porque até 240 está normal. Não está bom, mas está normal. Mas o seu está 253, a gente vai passar aqui um remedinho, uma civastatina de 40. O senhor vai ter que mudar aí a sua alimentação, e se possível dê umas andadazinhas de leve, não force muito não, porque eu quero fazer uns testes com o senhor primeiro. Então não vou liberar para o senhor correr, para o senhor fazer outro tipo de atividade, mas vamos dar uma andadinha devagarzinho e vamos diminuir. Irmãos, eu encarei tanta dieta que ele falou e saí de lá, eu saí de lá já curado. Saí de lá já curado, virei largata. Acredite que em 1 mês e 15 dias, se eu não me engano, a gente refez os exames, e o colesterol de 253 baixou para 148. Imagine a dieta que a gente fez. E muita oração e Deus no controle. Mas entenda, irmãos, que
o que eu quero falar com você com esse pequeno testemunho? Veja que a mulher, ela padeceu na mão de muitos médicos, indo de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar da pessoa certa, a coisa começou a mudar. Veja que, ouvindo ela falar de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, tem tanto poder que a mulher, ela não tinha nem encontrado com Jesus ainda, ela só tinha ouvido falar de Jesus e dentro dela já tinha mudado tanta coisa, inclusive a fé, porque ia atrás de uma pessoa que ela ouviu falar e com o desejo de tocar apenas no manto ou nas suas vestes, já é algo grandioso, pastor Alex. Glória a Deus. O que eu quero ministrar nesse momento é a história de um milagre. O que é milagre, pastor Wilson? Se eu perguntar a você o que é milagre, o que é que você entende de milagre? O que é milagre? Alguém levanta a mão assim e fala assim, o que é que você pensa que é milagre? Hã? Eu sei que está todo mundo com medo de falar. Todo mundo sabe, mas está com medo de falar. Quando Deus muda uma história. Quando Deus muda uma história. Algo impossível aos homens. Algo impossível aos homens. Quando a gente está vivo, para mim já é um grande milagre. A gente está vivo. Algo sobrenatural. É tudo isso aí que vocês falarem mais um pouquinho. Já é um milagre. Irmãos, milagre nada mais é do que um acontecimento fora do comum. Algo inexplicáveis pelas leis naturais. Um cego de nascença enxergar. Sabe por que é um milagre? Porque é algo incomum, é algo difícil de explicar. Como foi que aquele homem voltou a enxergar? Se ele nunca tinha enxergado. O milagre é algo que você, é algo como alguém falou aí, algo inexplicável. Não tem como explicar o milagre. Simplesmente é um milagre e acabou. É algo, sabe, se nós podemos dizer assim, inexistente. Porque se você for parar para descrever um milagre, é somente isso. Algo fora do comum. O bispo orar e você ficar curado de uma dor de cabeça, de uma dor no corpo, de uma dor no braço, de uma dor no coração, um caroço ou qualquer coisa, é algo comum, porque Deus deu autoridade a ele para isso. Para ele colocar as mãos sobre os enfermos e curar. Mas o bispo colocar a mão sobre um cego e o cego voltar a enxergar, não tem explicação, bispo. É milagre. E aquela mulher, irmãos, o que me chama a atenção nessa história aqui é que ela não quis tocar a trombeta, ela não quis chamar os holofotes para ela não quis chamar a atenção, ela não quis aparecer, Tiago, ela não quis aqui, ela não baixou nela aquele espírito de estrela. Talvez, bispo, ela pensou assim, não, eu vou lá, eu vou tocar nas vestes dele, eu vou ser curada e vou sair de fininho, ninguém nem vai saber o que aconteceu. Talvez ela pensou isso, que ela ia receber o milagre que ela vinha buscando há 12 anos, só que das pessoas erradas. E ela achou que ela ia tocar em Jesus, receber a cura e sair sem ninguém perceber. Mas deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Jesus, ele não deixa você passar desapercebido. Lembra o texto que Milena leu aqui? Quando Jesus diz assim, olha, vinde a mim. Vinde a mim. Ele quis dizer, se você vir a mim, você não vai passar desapercebido.
eu vou sarar, eu vou descansar, eu vou ensinar, eu vou consolar, ó. E lá, Mateus 28, ele diz, e nunca mais eu vou te deixar só. Eu vou estar com você todos os dias. Lembra que Milena falou quanto tempo a gente descansa? Quanto tempo é, Milena? Todos os dias, até a consumação dos séculos. É impossível, irmãos, alguém procurar Jesus e passar desapercebido. Quando ele diz, Tiago, olha, os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Sabe por que ele quis dizer isso? Você não vai passar desapercebido. Às vezes, irmãos, recebemos algo do Senhor e queremos esconder. Deus nos dá um dom, nós queremos esconder. Lembra daqueles que receberam os talentos? Aquele que recebeu 10, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 1, escondeu, porque se achou pequenininho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O talento que você tem, o dom que você tem, não vai passar desapercebido. Jesus não vai deixar. Ainda que você queira se esconder, Jesus vai mostrar onde você está, porque Ele não deixa você passar desapercebido. Aquela mulher, irmãos, ela pensou consigo, olha, eu gastei tudo que tinha. Imagina aí, aquele saldozinho lá da sua conta, você pensando em reformar a casa, quem sabe, comprar um móvel novo. De repente, bispo, vem uma enfermidade ou você tem que gastar aquele saldo para fazer uns exames e fazer consulta e de repente não resolve nada e você, olha, não recebeu nem o diagnóstico que queria e nem tem mais o dinheiro. Como é que fica aí agora? Mas ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Os pregadores que eu vi pregando aqui, nas sexta-feiras que eu vi, eles sempre destacaram isso. O milagre aconteceu a caminho de outro milagre. Não foi isso que eles falaram aqui? Jesus não estava vindo para curar essa mulher. Jesus não estava indo para ressuscitar ou curar a filha de Jairo. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? Que às vezes nós não recebemos um milagre porque nós não sabemos pedir e não sabemos buscar. Porque Jesus está sempre pronto para fazer o milagre. Veja que o milagre que Jesus iria realizar seria a ressurreição de uma criança. E no caminho ele se depara com outro milagre. Uma mulher que estava há 12 anos sofrendo algo completamente diferente. Mas Jesus, veja que ela nem pediu a ele para ser curada. Ela veio e apenas tocou. E Jesus aqui, ó, percebeu, opa. Quem foi que me tocou aí? Aconteceu o milagre. Eu percebi que de mim saiu a virtude. A multidão, os discípulos. Irmãos, veja que às vezes nós comungamos do mesmo espaço, comungamos da mesma Bíblia, comungamos às vezes do mesmo louvor, mas às vezes a pessoa que está do teu lado não comunga da mesma fé que você. Veja que os discípulos que andavam com Jesus, que era para demonstrar uma fé imensa, eles tentam de uma forma indireta repreender Jesus, porque eu entendo dessa forma. Ei! Tu vê, pastor, é que a multidão está te apertando. E tu está perguntando quem te tocou, né? Tu tá de brincadeira, né? Hã? Não é assim, irmãos? Jesus, qualquer pessoa pode tocar em
em você, é porque uma multidão dessa, e está todo mundo te apertando, ninguém quer descolar, está todo mundo. Sabe qual era a diferença do toque? Aquela mulher tocou de uma forma diferente. Aquela mulher não tocou simplesmente pelo desejo de estar perto. Ela não tocou simplesmente pelo desejo de, já que eu estou aqui, eu vou ficar pertinho dele, não. Ela colocou em seu coração, eu quero tocar porque eu quero alcançar algo que só ele pode me dar. Eu quero buscar algo que só ele tem. Ou seja, você quer algo? Peça a pessoa certa. Você tem sonhos, tem projetos? Conte para a pessoa certa. Aleluia. Existem coisas, irmãos, que as pessoas não estão preparadas para ouvir. E aí você conta uma coisa, sabe o que ela vai dizer? Está pensando alto demais. Ali o juízo está diminuindo, ou está subindo para a cabeça, está pensando. Fala para a pessoa que está adorando assim, não conte teus sonhos para ninguém. Fala para ela aí, não conta os teus sonhos para ninguém. Não conta. Aquela mulher, irmãos, ela tinha uma série de restrições. Se você for para Levítico capítulo 15, o versículo 19, para ser preciso, diz que quando a mulher está com fluxo de sangue, ela teria que ficar isolada 7 dias. Ela não podia estar na presença de homens, porque ela era considerada imunda. Tudo que ela tocasse era considerado imundo. Ela não podia estar nos templos, porque era considerada imunda. Uma pessoa imunda naquela época queria dizer uma pessoa incapaz de oferecer um sacrifício, porque não está em condições de oferecer. Uma pessoa incapaz de adorar, ou proibida de adorar por causa da sua imundícia. Depois que o seu fluxo de sangue estancasse, ela teria que passar mais 7 dias até estar completamente purificada da sua hemorragia. Havendo ela estado purificada, no 8º dia da purificação, ela teria que levar 2 rolas ou 2 pombas e apresentar ao sacerdote para que fosse consumada a sua purificação. Daí então ela estaria liberada para estar na presença das pessoas ou entrar no templo. Ela estaria purificada. Ela passava por um processo de 15 dias isolada. A coincidência com Covid, pessoa recebe o diagnóstico e fica isolada 15 dias, né? 14? Diminuiu 14? É 14, né? Porque não precisa levar o sacrifício para provar que... Só que ela tinha 12 anos, irmãos. Mulher sofre, né? O versículo 25 do capítulo 15 de Levítico diz assim: e se o seu fluxo de sangue for fora de época, então o seu isolamento estende-se até que o seu fluxo seja estancado. Então ela tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela deveria ficar 12 anos isolada. Aí entra, pastor, por que o milagre aconteceu? Porque ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Alguém diz assim, mulher sofre, né? Mas se você pegar essa recomendação, o isolamento, da purificação, primeiro é para o homem.
A Bíblia diz assim, ó, se o homem tiver com fluxo de sangue, ele deve ficar isolado durante 7 dias. E tudo que ele tocar seja imundo, a cama que ele deitar é imunda, e ele ficará 7 dias isolado, e no 8º dia ele oferecerá 2 rolas ou 2 pombas ao sacerdote, para que seja cumprido a sua purificação. E homem tem esse troço? O homem tem. Infelizmente. Mas quando a gente lê, irmãos, fluxo de sangue é um vazamento de sangue constante no seu corpo. Não precisa ser a hemorroida ou a menstruação. Qualquer fluxo de sangue que você esteja perdendo no seu corpo, nessa época aqui, era considerado uma imundícia e você teria que ficar isolado 7 dias. Quando eu era criança, eu não sei se isso aqui acontece com mais alguém, eu botava muito sangue pelo nariz. Estava conversando com alguém, com pouco, via aquele negócio quente descendo, quando passava a mão, sangue. E aí sempre tem a tradição, né, dos mais velhos, levantar a cabeça, queimar o jornal e cheirar a fumaça. Quem já fez isso aqui? Bispo dos outros também cai tudo, né, bispo? Isolamento. Não se sabe, irmãos, o nome daquela mulher. A Bíblia não revela o nome dela. Mas estudiosos que estudaram os livros apócrifos, o livro apócrifo são escritos que não fazem parte da lista oficial da Bíblia, mas eles estudaram esses livros, e alguns dizem que o nome dessa mulher se chamava Verônica. Verônica, segundo a tradução do grego, que tem a sonância de Berenice, que significa aquela que porta a vitória. Mas infelizmente essa informação não é considerada como verídica, porque a Bíblia não revela o nome da mulher. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, um retrata uma certa mulher, outro havia uma mulher e uma mulher que tinha o fluxo de sangue. Isso não diminui a história dela, porque a história dela é uma história de milagre. E eu queria que você falasse a pessoa que está do seu lado: Deus, Ele tem um milagre para você hoje. Fala para ele: Deus, Ele tem um milagre. Fala com fé. Deus, Ele tem um milagre para você hoje. Aleluia. E como pastor, começou o milagre na vida daquela mulher. Porque ela vinha gastado tudo. Ela estava desesperada. Mas isso não a impediu. Primeiro, ela quebrou a tradição. Ela vem, ela diz assim: não, eu estou disposta, quem sabe, até morrer apedrejada, bispo. Estou disposta a ser açoitada. Mas eu já fiz de tudo e nada disso deu certo. Eu não aproveitei nada com isso. Mas se eu conseguir apenas tocar, eu quero, quem sabe, desfrutar alguns segundos da minha cura, ainda que venha a ser apedrejada, mas eu vou tocar. E ela vem. Primeiro que ela não deve ter contado a história dela para ninguém daquela época ali. Acho que só os médicos sabiam da situação daquela mulher. Porque no momento que ela se aproxima, se a multidão sabe que ela estava daquele jeito, ela não chegava perto. Ela seria impedida. Ela seria apedrejada no meio do caminho. Mas ela quebra a tradição. Ela diz assim: quem sabe, eu sei que eu não posso. Sei que eu não posso tocá-lo. Mas eu só tenho essa oportunidade porque ele vai passar pertinho de mim. Por isso que nós precisamos entender, irmãos. Jesus, Ele está sempre pronto para fazer o milagre.
E onde Jesus vai passar, pastor? Ele está aí do teu lado, pertinho de você. Só esperando você tocar no manto. Sempre perto. O milagre ele começa com fé. Quando ela ouve, o texto diz, olha, ela gastou tudo, indo de mal a pior. Aí o texto diz, mas até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Um dia ela ouviu falar de Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, ó. E faz um pedido para Jesus agora, que está pertinho de você aí. Faz um pedido para Ele. Diz assim, Senhor, eu quero que Tu faça isso. Fala para Ele aí, fala pertinho. Porque um dia ela ouviu falar de Jesus e ela disse, se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada. Ele está pertinho de você. Agora imagina você tocando nele aí. Toca aí, ele vai sentir saindo virtude dele. Senhor, eu quero que Tu faça isso. Eu quero aqui, eu quero que Tu faça. E Ele vai fazer porque Ele é fiel. E onde foi que começou o milagre, pastor? Romanos capítulo 10. Quero ler alguns textos, olha, diz assim, mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, nem todos deram ouvido ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? O verso 17, logo a fé vem, por onde? E aquela mulher fez o quê? Ouviu falar de Jesus por causa da pregação de alguém. O milagre ele começa aqui, pelo que você ouve. Por isso que você não deve sair contando os seus sonhos para ninguém, porque tem pessoas que já andam com a cova aberta, pronto para sepultar os teus sonhos. E aí Paulo diz assim, olha, por que o milagre não aconteceu? Porventura, o verso 18 aí, o que é que ele diz? Porventura, eles não ouviram? Você está entendendo? Fala para a pessoa que está do lado assim, a fé vem pelo ouvir. Fala para ela aí, a fé vem pelo ouvir. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Às vezes a gente até ouve. Às vezes a gente até acredita. Às vezes quando alguém fala, ou dá um grito, ou fala uma palavra que você acha interessante, você até glorifica. Mas existe outra coisa que aconteceu. Volta para Marcos aí. Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e fez o que aí? Onde é que o milagre começa a acontecer, bispo? Primeiro, ela ouve falar de Jesus e tem a fé no seu coração. Segundo, ela teve atitude. Porque se você tem a fé e não tem atitude, essa fé vai ser morta. Quando ela ouve falar de Jesus, ela disse, olha, é agora. Eu só tenho uma oportunidade, mas eu estou debilitada. Eu já tenho 12 anos perdendo sangue. Oh, estou na TPM, eu não vou lá não. Que ele diz que ele veio na minha casa. Ela teve atitude.
Ela disse: olha, eu vou tocar nas vestes dele. Ele curou aleijado, ele curou cego, ele curou mudo, ele curou surdo. É uma hemorragia. Então não precisa nem ele falar nada, só conseguir tocar nas vestes dele. E ela se levanta e vai. Fala para a pessoa que está do lado assim: tenha atitude. Fala com ela aí. Glória a Deus. Às vezes nós pedimos tanto, irmãos. Senhor, me dá porque eu quero. Senhor, eu quero porque o Senhor tem que me dar. Mas não tem atitude. Senhor, eu quero abrir uma empresa. Começa a procurar um ponto. Senhor, eu quero vender carros. Começa comprando o primeiro. Tenha atitude. Não fique só com a fé, não. Porque a fé sem as obras, ela é o quê? Está entendendo? Olha aqui, ainda sobre a atitude. Abre a tua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Eita, Deus forte, poderoso. Abre aí, Hebreus capítulo 11. Veja, atitude. O versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sei o que aí? Sem saber para onde ia. Fé e atitude. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você querer algo e não buscar. Você querer algo e não acreditar. Ah, mas isso aqui, eu não gosto disso aqui não, porque a Bíblia diz assim, que eu devo buscar, que o melhor dessa terra é para mim. Ei, se o melhor dessa terra é para você, então desfrute. Tenha atitude. Não fica somente crendo não, que se você ficar somente crendo, aí você vai ouvir dizer que ímpio também crê, ímpio também acredita, ímpio também tem fé. O que diferencia é atitude. Glória a Deus. Bate no ombro da pessoa que está do teu lado assim, fala para ela: tenha atitude. Fala para ela aí: tenha atitude. Abraão saiu para um lugar que ele iria receber como herança, sem nem saber para onde ia. Ele não disse: eu quero um terreno lá de Salvador, eu quero um terreno lá. Ele saiu: eu vou receber, Senhor? Vai. Então é para eu ir? Vamos. É agora? Vamos. Mulher, arruma tudo aí porque a gente vai, e é por aqui. Atitude. Irmãos, Marcos 5, 28, ela disse assim, porque ela dizia, o que ela dizia aí? Se tão somente tocar na onde? Ele aconteceria o quê? Onde é que começa o milagre? Primeiro, fé. Segundo, atitude. Terceiro, esse texto aí, você identificou alguma coisa? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela quis dizer o que aí? Determinação. Nada vai me impedir. Se eu tocar, eu vou ser curada. Atitude, fé, atitude, determinação. Quem é que pode com essas três coisas? Por isso que a Bíblia diz assim, agindo Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, ninguém. Aleluia. Ninguém. Por isso que a multidão, Tiago, não empatou ela. Por isso que a multidão não a impediu.
Irmão, se a gente está num lugar e alguém vem empurrando assim, querendo passar, você já fica logo com medo. Você pensa logo, não, ou está querendo fazer mal a alguém, ou está mal intencionado. Se o bispo está orando aqui, a gente está aqui na frente, e aí vem uma pessoa assim, abrindo o caminho assim, eu vou logo para perto. Não, porque se é para apanhar, apanha logo nós dois. E ela foi abrindo o caminho, ó. Quando ela conseguiu tocar, ela tocou. E aqui ela esquivou. Ela saiu de fininho. Só que Jesus não deixa. Ei, para todo mundo aí. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Irmãos, Jesus sabia quem tinha tocado. Veja que o texto, quando ele pergunta, o texto diz: e Jesus ficou olhando para ver o que era que ia acontecer, para ver o que isso ia fazer. A pergunta dele, para ver o impacto que ia causar. A mulher aqui, ela revela o que tinha acontecido. E para tocar no manto, irmãos, e vamos tocar daqui a pouco, o versículo 33 diz assim: então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. Veja que ela estava com medo. Veja que ela estava tremendo. Ela estava com medo de Jesus, com medo da multidão e temendo o que Jesus iria fazer. Então, para tocar no manto, primeiro, ela venceu o medo. Porque ela estava ciente do que podia acontecer. Ela chega tremendo para declarar a verdade. Trêmula, olha, é passado por isso, isso e isso. Foi eu. Quem sabe ela fica esperando a primeira tijolada, porque ela tinha que ser apedrejada, porque além de não poder estar na presença de homens, ela tocou em Jesus. Algumas pessoas com uma ignorância espiritual, aí é capaz de dizer que ela deixou Jesus imundo. Primeiro, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que no momento que ela tocasse, ela seria curada. E ela também sabia. Irmão, quando o milagre vai acontecer, Deus ele testifica com você. Aleluia. Veja que assim que ela acaba de tocar, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo estar curada. Depois Jesus sentiu que dele saiu virtude. Então o milagre é uma sincronia. Jesus quer realizar um milagre na tua vida e você quer um milagre. É só você acreditar, ter fé e ter determinação e dizer: Senhor, eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Para tocar no manto, ela venceu a tradição bispa. Tradições religiosas. A tradição do momento, ela não podia nem sequer estar ali. Mas o milagre dela ia passar tão perto, Milena. Ela não podia encostar em Jesus. Mas o milagre estava tão perto. Era apenas estirar o braço para tocar. Mas eu não posso porque eu estou imunda. Mas ela estava diante daquele que podia purificar. Então toca em Jesus. Jesus quer te purificar nessa noite. Aleluia. Jesus ele não vai deixar você sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Vai não, gente. Porque Ele quer realizar um milagre na tua vida. Quando você for tocar no manto, não toca apenas como um manto qualquer. É um pedaço das vestes de Jesus que Ele mandou para aquele bispo para ser tocado. Aleluia, Deus. E Ele vai fazer o milagre. Para tocar no manto, ela venceu a multidão. Ela foi abrindo caminho, ela foi tocando. E a multidão aqui, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Na tua casa, no teu trabalho, na escola, até mesmo na igreja, infelizmente,
nem todos torcem por você. E você precisa vencer isso se você quer alcançar o manto. E você precisa. Sabe por que nós não devemos tocar e nem contar os nossos sonhos para ninguém? Porque às vezes você conta o seu sonho, bispa, as pessoas não vão torcer por você. Se você conta, Mirena, os teus sonhos, as pessoas não vão torcer por você. Por mais simples que seja. E além de não torcer, tem aqueles que vão tentar matar. Ah, bispa, não, se eu fosse a senhora, eu fazia assim. Se eu fosse a senhora, eu pensava dessa forma. Porque isso que a senhora está pensando aí é meio complicado, porque lá na frente pode dar um problema. E ela venceu a multidão. Aleluia. Glória a Deus. Na multidão existiam pessoas pessimistas, até mesmo entre os discípulos. Quando viu uma boa ação, para que esse desperdício? Outro, Senhor, isso não vai te acontecer. Depois, a multidão está te apertando. Nem mesmo os discípulos estavam torcendo por aquela mulher. Sabe por quê? Porque eles não estavam focados no mesmo alvo. A mulher queria um milagre a qualquer custo. Ela estava disposta a pagar até mesmo com a vida, porque se ela pega, não ia prestar para ela. Mas ela disse, se eu conseguir tocar. E para quem ela disse? Se você ler o texto, a Bíblia diz assim, ela dizia consigo mesma. Não conta teus sonhos para ninguém. Vença a multidão. Ela venceu o medo, ela venceu a tradição, ela venceu tudo e tocou. E agora, pastor Alex, ela foi desfrutar do milagre. Os versos 28 e 29. Estou encerrando já, viu? O relógio não me ajuda. Eu estou chegando já ali. Bispo, foi o senhor que piscou eu, não foi bispo? Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quando você toca no manto, ciente do que vai acontecer, é inexplicável. Não tem explicação. É só desfrutar do milagre. E quando o milagre acontece, é instantâneo. Veja que assim que ela tocou, ela sentiu logo o milagre acontecer, porque Deus, ele não agenda milagre. Deus, eu não acredito muito, eu não sei se eu sou meio incrédulo para isso, porque eu não acredito muito em milagres agendados. Porque Deus está derramando na tua vida um milagre que vai acontecer. O milagre que aconteceu quando? Quando ela tocou, ela sentiu logo o sangue estancar. Ela sentiu logo que o milagre aconteceu. Fala para a pessoa que está do teu lado, o milagre é instantâneo. Fala para ela aí, o milagre é instantâneo. Se você crê e tiver atitude, o milagre vai acontecer de forma instantânea. Não é ajeitado. Deus não vai te dar o milagre daqui a 10 anos. Ele quer te dar o milagre agora. Ele quer que você tenha uma fé inabalável. Ele quer que você seja persistente. Ele quer que você não desista. Se aquela mulher se frustra com o que tinha acontecido, mas ela disse, eu vou desfrutar do meu corpo sadio. Eu vou tocar e vou ser curada. E para o milagre acontecer,
eu encerro aqui. Verso 34 de Marcos 5. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Para o milagre acontecer, e eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado, é uma questão de fé. Fala para ela aí, é uma questão de fé. Comece a sua história de milagre hoje. Comece a sua história hoje. Toque no manto. Toque no manto. Eu quero convidar Tiago, quero convidar o Ministério de Louvor. Quero convidar você que quer começar uma história de milagre.